Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, às primeiras horas da manhã deste dia, nos reunimos em torno de verdades de vida eterna, para mergulharmos o nosso pensamento neste manancial de luzes que Jesus deixou para a humanidade da terra. Que em seu nome, Senhor, possamos estar sob o influxo misericordioso dos seus mensageiros, que vieram ter conosco nesta manhã para ampliar a nossa percepção quanto a nós mesmos, para que as luzes do bem e da verdade possam clarear os recônditos do nosso ser e trazer aos nossos pensamentos a lucidez da verdade. Senhor Jesus, Mestre amado, ampara-nos nesta hora, Senhor, na condição de pequeninos e incipientes que nos reconhecemos ser. Supra as nossas limitações, para que a boa vontade prevaleça em nossos corações. Assim, Mestre amado, agradecidos por esta oportunidade, agradecemos a presença honrada e amiga dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, que possam encontrar em nossos pensamentos as sintonias favoráveis. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dóceis e úteis, a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição. Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Vamos mergulhar o nosso pensamento no nosso engano em relação ao nosso ponto de vista. Porque, sendo Deus soberanamente justo, a sua justiça é irretocável. E nós estamos submetidos a essa lei de justiça e caridade para nós desenvolvermos em nós uma responsabilidade sobre os nossos atos e aprendermos a usar o livre-arbítrio regido pela consciência e não mais fazermos escolhas impulsivas movidos pelas nossas paixões, pela nossa anterioridade, pelos nossos hábitos malsãos. Essa é uma diferença fundamental, porque por que nascem na miséria? Se nós não tivermos a profunda aceitação, porque não é um entendimento intelectual, de que nós hoje colhemos os frutos dos espinheiros que plantamos com as nossas próprias mãos. E é interessante que o Evangelho nos mostra que o tipo de sofrimento e de aflição mostra o tipo de deslize que nós cometemos. Então, o que é a miserabilidade? A miserabilidade é necessariamente aquele de nós que estamos vivendo na opulência. Nós estamos escolhendo a miséria, necessariamente. Na opulência exagerada, nos excessos de qualquer sorte, né? Então, essa miserabilidade, ela é um recurso para estancar um fluxo pernicioso que voluntariamente nós não o fazemos. Então, a lei
nos coloca numa situação para que a gente possa aprender a lutar, aprender a valorizar, aprender a ser simples, aprender a pedir, aprender a se humilhar diante das nossas limitações. Isso é um grande bem para o espírito. Então, a prova da miséria não é um mal, é um recurso da lei de justiça, amor e caridade. Porque então outros nascem na opulência, então ele já está dizendo a pedagogia do contraste, né? A miséria e a opulência, sem nada terem feito nesta encarnação. Mas se o nosso olhar for restrito a essa encarnação, nós não nos estamos vendo como espíritos, né? Apenas como personalidades existentes, sem vida do espírito. Existimos e fazemos as funções que a vida orgânica e a vida social nos pede, mas isso não é a vida do espírito, é uma existência que passa como outras quaisquer. E quando essa sucessão de existências nenhum fruto produziu, então nós somos, pela misericórdia, promovidos a situações de limites para nós valorizarmos daquilo que nós abusamos, né? Para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Isso vale muito para profissões, né? Muitas vezes o planejamento reencarnatório tem como prova a profissão. Tanto prova como responsabilidade para a expansão dos seus talentos, como prova para que o espírito aprenda a lei do trabalho. Então, às vezes são pessoas inteligentes, são pessoas aparentemente tudo de bom, mas que nada dá certo no plano dos negócios. Dentro da lei de causa e efeito, temos que aventar a possibilidade da desonestidade, né? Do ganhar sem fazer por merecer, né? De subjugar funcionários como escravos, né? De nós procurarmos situações ilícitas para abastecer-nos financeiramente. Então, ele não desenvolveu dentro dele o recurso, não é que alguém impôs. Nós construímos esse estado enfermiço, há uma diferença abismal nisso. Não é que um amigo falou para assim, olha, você vai passar por isso, jamais. Mas eu construí esse estado vibratório no meu perispírito. Como quando a gente vem com uma má formação, eu construí essa destruição no meu perispírito. Eu construí com as minhas ações equivocadas. Quantas pessoas cruéis, com ódio, são pessoas às vezes muito agressivas, elas estão fazendo destruições gravíssimas no perispírito. Elas estão, pela ação da sua escolha. Isso significa dizer que arcaremos com a consequência disso. Na próxima existência, muitas vezes chegaremos com lesões onde nós destruímos e ninguém nos impõe isso. Não teremos força vital para recuperar aquela parte perispirítica se não for através do ajuste com a lei de Deus. Porque o perispírito não se recupera com passe. O perispírito se recupera com ajuste com a lei de Deus. E se nós estamos lesando a nós mesmos, nós temos que arcar com essas lesões. Porque não são os espíritos que nos amam, que nos sugerem. É a nossa consciência que nos sinaliza. Então, vamos ainda complementar um pouco dessa questão. No Justiça Divina, o Emmanuel tem uma lição que fala diante da lei, que é importante nós, em todo esse capítulo das bem-aventuranças, nós fazermos referência do que é a lei de Deus em nossa consciência, agindo em nosso favor, né? O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade, depois de haver pagado os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural que compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada espírito.
Nossas escolhas, não orientadas pelas leis, geram os desatinos. Porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Eu sofro devido a mim mesma. Eu trago limitações severas devido a mim mesma. Eu trago destrambelhamento mental devido a mim mesmo. E não é alguém que nos impõe. E é por isso que essa lei é regida em nós, está na intimidade do nosso espírito, funcionando em nosso favor. Então, ele faz umas frases assim importantes da gente refletir, que diz assim: possuís o que deste. O que eu tenho? Do que dou, do que sou. Granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste? Saberás o que estudas? Encontraste o que buscavas? Isso tudo é uma mesma frase, se nós formos pensar. A nossos atos geram consequências. Acharás o que procuras? Obtiveste o que pediste? És hoje o que fizeste contigo ontem. Se nós não tivermos isso como um espelho, em que nós olharmos para nós mesmos e perceber nesse reflexo do espelho que hoje nós somos o que fizemos conosco ontem. E amanhã será o que estamos fazendo conosco hoje. Por isso, para haver vida futura ao espírito, ele precisa ter progresso. Do contrário, ele terá mais uma existência, em que às vezes vai sofrer revoltadamente, estagnar o seu processo evolutivo, porque o nosso livre-arbítrio permite a estagnação, não o retrocesso, mas a estagnação, até que os conflitos conscienciais venham mobilizar ações transformadoras. Então, chegamos no dia claro da razão, que é o tempo em que vivemos hoje, simples e ignorantes, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Mas quando nós estamos muito imaturos, nós precisamos de alguém que caminhe conosco, para que nós possamos aprender um novo caminho. Quando a gente fala aquele dito popular, não devemos dar o peixe, mas ensinar a pescar, significa que ensinar a pescar é fazer junto. Então, no processo da evangelização de espíritos, quando alguém nos chega sob a nossa tutela, seja no nosso lar, seja na casa espírita, seja no nosso ambiente profissional, a vida está nos convidando a caminharmos juntos. Porque nós ainda somos daqueles que apontamos caminhos que nunca percorremos. E que então apontar caminhos não percorridos não repercute para nós. E então, quando caminharmos juntos até onde fomos conosco, porque nenhum passo a mais seremos capazes de dar se não tivermos feito conosco, caminharemos, vou caminhar contigo até onde cheguei comigo. Esse é um processo para que a liberdade interior de escolher o próprio caminho se estabeleça naquele ser, depois de ter caminhado com aqueles que nos tutelam. Aí nós vamos aprender os passos. Como a criança que dá os primeiros passos, requer um adulto junto. E quando ela se sente livre, ela vai. Mas naquele momento da iniciação da liberdade, do andar, do seguir, ela teve o amparo dos seus pais, dos adultos significativos da sua vida na Terra. Assim os espíritos conosco nos ajudam a dar os primeiros passos e diz: siga, estarei contigo sempre que estiveres com Jesus. E aí nós vamos experimentar as nossas escolhas próprias. Todos temos assim na vontade a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. É espetacular a progressividade da esperança, porque nós temos um mundo novo para ser refeito de forma benéfica. E ainda Emmanuel diz assim: o Criador concede às criaturas no espaço
e no tempo as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Então é muito forte nós recebermos da doutrina espírita esse convite de que a minha felicidade está na proporção das minhas escolhas ajustadas às leis. E para que eu resolva as minhas aflições e me liberte dos enganos interpretativos de que alguém sofre mais que o outro, isso não seria justo? Aquela situação criamos para nós e teremos oportunidades para refazer. E todo o tempo ou cada manhã da nossa vida nós podemos refazer o caminho do dia anterior, sem esperar que possa passar para a próxima existência. A cada dia eu faço ajuste com a lei, eu reparo, eu progrido voluntariamente através das minhas novas escolhas. Compreender a justiça divina ante as aflições é algo realmente extraordinário, porque nós vamos, nesse entendimento, compreendendo e sentindo o amor de Deus por nós. Então, nós trouxemos um texto hoje intitulado Estás aflito? E esse texto, ele vai abordar algumas coisas muito interessantes. Ele diz assim: a maioria das pessoas inquietas pede alívio, apressadamente, como se a consolação real fosse obra de improviso, a importar-se de fora para dentro. Olha que espetáculo isso. Na hora da aflição, nós temos uma necessidade de que alguém faça alguma coisa por nós para nos tirar daquela situação, que algo venha de fora. E os Espíritos nos esclarecem que nós saímos das aflições através daquilo que vem de dentro. Então, vamos dar um exemplo prático de situações que nós passamos, que são muito importantes de nós compreendermos. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, portanto de doença, e durante toda a história da humanidade é muito comum nós passarmos algumas situações como essa que eu vou dizer. Num determinado momento da nossa vida, que tudo parece ir bem, alguém muito próximo de nós fica gravemente doente. Às vezes, acamado por longos anos, impossibilitado de funções mais simples. E às vezes, às vezes é um pai, uma mãe, e nós somos o 13º filho de uma família numerosa. E aquele pai ou aquela mãe vai para a nossa casa. E aí nós perguntamos às vezes, por que eu? E muitas vezes nós vamos ter que nos debruçar em cuidados diários com aquele espírito que nós amamos e que está conosco muitas vezes por décadas. O que vai nos impedir, muitas vezes, de ter uma vida socialmente abundante, porque nós vamos precisar ficar em casa, cuidar, olhar, e vai nos limitar
ações que gostaríamos de fazer. Então, isso é muito comum na humanidade. Então, vamos entender assim, quantas vezes nós, em várias existências, quando tudo ia muito bem, nós resolvemos mudar a rota, abandonar o lar, abandonar aquele filho, abandonar aquele amigo, abandonar aquele irmão ou aquele pai, abandonar alguém que estava sobre a nossa responsabilidade. E nesse abandono, nós fomos viver as ilusões do mundo. E ao viver as ilusões do mundo, aquele ser que nós abandonamos, vamos dizer que ele passou 15 anos depois daquele abandono, se perdendo nos caminhos do mundo pela sua fragilidade emocional e espiritual, porque ele não estava preparado, não fazia parte do planejamento reencarnatório dele, ficar à mercê dele mesmo, por não trazer na sua intimidade elementos que pudesse garantir um equilíbrio e uma estabilidade. Então aquele espírito, até que desencarna, vai se destrambelhando, e depois de 15 anos desencarna. Numa situação tremendamente dolorosa, comprometedora, e chega ao mundo espiritual. De quem é a responsabilidade daquele fato? Em primeira instância, do próprio espírito, sem nenhuma sombra de dúvida. O próprio espírito que se destrambelhou, ele tem responsabilidade sobre os seus atos. Porque, obviamente, a misericórdia divina ofereceu para ele, muitas vezes, oportunidades para que ele voltasse ao caminho do bem. E, em função da imaturidade, não aproveitou. Em função de não ser um espírito com aquisições maiores, não teve aproveitamento. Então, o primeiro responsável é aquele. E o segundo? Quem o abandonou. Então, faz-se um planejamento reencarnatório. Sabe aqueles 15 anos que você se debateu no crime, que você abusou da bebida, que você abusou do sexo, das leis divinas, e que comprometeu o seu órgão perispirítico, seus centros vitais, seus chakras, ficaram corroídos pelo vício. Agora vai ser necessário você reparar por algum tempo, às vezes num leito, sem poder se mover, aqueles momentos que você não conseguiu agir diferente. Para que você se liberte e aprenda o quanto é importante nós cuidarmos da nossa vida, da nossa existência na Terra. Mas não vai te faltar amparo, e a cada dia que você estiver naquela situação, você terá oportunidades de refletir, de valorizar a vida, e quando a existência terminar, você vai estar bem melhor como espírito, mais preparado, para que você, se um dia passar por essa experiência novamente, de ser abandonado, ter recursos para não sucumbir. E tem mais uma coisa, vai ter alguém que vai cuidar de você por 10 anos ininterruptos. Adivinha quem vai ser? Aquele que te abandonou. Aquele que te abandonou vai deixar de ir às festas, porque vai ter que cuidar de você. Vai ter que deixar de muitos prazeres,
Porque Deus, nosso Pai, vai dar a esta criatura a oportunidade de aprender a ter responsabilidade. Porque naquela oportunidade não teve. Então ambos agora voltam a estar ligados como no primeiro momento. No primeiro momento, era para que um estivesse ao lado do outro amparando, seguindo junto, não aproveitando, vão permanecer um ao lado do outro para que possam aprender desta vez. Aí o vizinho vê essa situação e fala assim, mas espera aí, você não é o 13º filho de uma família? Pega esse espírito e manda para o outro irmão. Você merece descansar. Deixa ele lá 6 meses, 1 ano. Afinal, tem que revezar. E nós, muitas vezes, vamos dizer, nossa, é mesmo, hein? Por que só eu? Por que só comigo? Então, começamos a ligar para um, para outro, e vamos fazendo um rodízio. Aquele espírito que precisa passar por aquela situação, certamente vai sofrer ainda mais, mas se tiver um mínimo de consciência, e muitas vezes tem, e às vezes está até em melhor condição do que aquele que teria que cuidar, aproveita aquela oportunidade, que agora se torna mais difícil, porque vai ficar de casa em casa, de del em del, por algum tempo, e vai se resignando. E o outro deixa de adquirir o que veio adquirir na terra, porque precisa descansar. Descansar nas ilusões do mundo. Então, é muito importante que nós possamos refletir nesse texto que Emmanuel nos traz, porque é da nossa responsabilidade quando nós estamos numa situação que a gente observa e fala assim, nossa, eu talvez fosse o espírito que tivesse menos recurso material às vezes, menos recursos pessoais, porque não sei cuidar, menos recursos de toda a natureza, menos. Mas é para mim. É para mim. E que eu não abra mão desse cuidar. E nessa lição que nós estamos iniciando, falando, estais aflito, Emmanuel vai dizer assim, se tens fé, meu amigo, aprende a orar nas situações difíceis. Toda aflição tem uma causa. Não é preciso, porém, que o médico ou o sacerdote venha indicá-lo aos teus olhos. E a Célia falou muito bem uma questão assim, as lesões perispiríticas não são, de maneira nenhuma, curadas com passe. Porque aquela lesão perispirítica, feita em meu espírito quando eu te abandonei, e que eu nem sei, mas traz uma culpa em mim, que desde a infância eu tenho uma culpa que eu nem sei o que é. Quantos de nós somos assim, espíritos, que nos sentimos culpados, nem sabemos do que se trata? Mas é uma lesão perispirítica e não adianta eu ir na casa espírita de maneira nenhuma tomar 1000 passes por semana para tirar essa culpa, porque essa culpa, nesse caso, ela vai ser eliminada depois de 10 anos de eu debruçada naquele que não pode se erguer, trocando a fralda, dando alimento na boca, aprendendo a abnegação que eu fui incapaz de ter no momento anterior. Agora, eu vou sim na casa espírita para tomar 500 passes por semana para me fortalecer. Aí sim, eu vou tomar o passe,
na casa espírita, porque muitas vezes eu me sinto sucumbir. Sinto que o meu desejo é outro, não é estar ali debruçado sobre aquele que necessita de mim. Então eu preciso sim ir na casa espírita, tomar o passe, ouvir o evangelho, trabalhar no bem para me fortalecer, para ver se desta vez eu aprendo a me tornar o que eu poderia ter sido na existência em que aquela oportunidade me foi ofertada. Então ele continua: geralmente nossas angústias se radicam em nossa própria levianidade no trato com a vida, quando não procede de reprováveis deslizes nas existências anteriores. Então, só que aquela aflição daquele momento, ela é redentora. Ela é redentora. Porque depois, realmente, de cuidar daquele familiar, daquele amigo, de alguém que esteve conosco por tanto tempo, e desenvolvermos o real sentimento, porque às vezes nós vamos deixar lá na nossa casa, às vezes a gente vai pagar a cuidadora, às vezes a gente vai não deixar faltar nada, vai dar o remédio, vai comprar, às vezes até com sacrifício, vai fazer da nossa parte, mas não vai fazer completamente. Vai fazer 30%. Já está ótimo, né? Já está ótimo. Significa que na próxima existência eu vou ter 30% menos de culpa. Porque reparar completamente só quando o desenvolvimento do sentimento estiver feito. Então, nesta é o que eu dei conta, mas eu tenho que saber que é muito menos do que eu precisava ter feito. Mas, ok, é o que eu dou conta. E já tá bom, porque anteriormente nem isso eu consegui. Agora, se eu despertar nesta hora para a realidade espiritual e acelerar o processo, talvez nesta existência mesmo, eu me liberte 100% daquilo que eu vim fazer com você e passe a ter por você um sentimento que vai nos ligar para sempre em relações fraternas. Aí o trabalho com o espírito é completo. Aí nós estamos vivendo o que falamos ontem, a vida futura. Aí para mim, para eu e para você, a vida futura. Porque vida futura é no amor. Agora, se nós não fizermos da nossa parte, há para nós futuras existências. Há para nós futuras existências, em que, de novo, você se revoltou por estar na cama, eu me revoltei por cuidar de você. Então, sem vida futura, mas com existência futura. Agora, de repente, você está revoltado por estar na cama e eu estou desvelada sobre você para te cuidar. E vice-versa. Então, cada um de nós vai precisar olhar. Às vezes, é um filho que vai cuidar da mãe. Aí a mãe chega na casa e tem uma esposa desvelada, você fala assim: ô bem, você cuida dela para mim? O que o bem fala? Cuido sim, bem. Mas é para o bem? É para aquele que está ali? Não, né? E o inverso também é verdadeiro. Às vezes o marido que é desvelado. Quantos maridos fazem isso? Cuida, né? Ou o outro, e assim por diante. Mas eu tenho que saber, para quem que é mesmo? Para quem que é mesmo que chegou? Quantas vezes nós transferimos para o nosso bem
para o nosso amor, que está lá em casa, para a esposa, para o marido, o que é para nós executarmos. Então, vamos refletir sobre a existência futura e a vida futura e o que nós estamos fazendo aqui e fazer com isso a nossa prece. Senhor Jesus, estamos nesta hora te buscando a presença, para que possamos receber o passe espiritual. Nós estamos aqui colocando sobre nós a responsabilidade de viver de acordo com os teus preceitos, Senhor, de acordo com as leis do nosso Pai. E enquanto vibramos nesta sintonia, colocamos à nossa frente um copo com água pura, para ser fluidificada por estes espíritos que nos amam, que nos acompanham o passo, que nos envolvem com todo amor, que nos estimulam ao progresso. Nesta hora abençoada, Senhor, em que te buscamos, que buscamos o seu olhar doce e misericordioso, que encontra com o nosso nesse momento, para nos fortalecer. Jesus, ampara-nos na existência. Jesus, nosso Mestre, eis aqui teus mínimos discípulos. Desce sua mão misericordiosa e luminosa sobre nós. Infunde em nossos espíritos a paz, o bom ânimo e a coragem, Senhor, para prosseguirmos retamente no caminho luminoso desta existência, com as oportunidades redentoras dos nossos espíritos, para que possamos sair neste momento do nosso egoísmo, da nossa indiferença, da nossa ociosidade e nos tornarmos operosos no bem. Que esta luz que nos ilumina nesta hora possa acordar em nós o desejo mais sincero de nos fazermos operosos no bem. E com esse passe espiritual nos fortalecermos, Senhor, para operarmos em Seu nome todos os dias da nossa vida. Se as aflições nos alcançam, que tenhamos a coragem de aproveitá-la para o bem de nós e daqueles que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E nesse instante, vamos orar por aqueles que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, necessitados de prece e de amparo,
Que nesse momento, Mestre, o Senhor possa fortalecê-los, para que em breve tempo possam estar saudáveis e retornar ao trabalho para servir em seu nome. Abençoa, Jesus, o nosso Brasil. Quanta honra, Mestre, nascermos aqui na pátria do Evangelho, neste ambiente em que o Senhor destacou Ismael para nos tutelar. Que sejamos nós os espíritos prontos para servir. Sejamos nós os espíritos mais honestos, mais dedicados à causa do Pai na terra. E que o Senhor nos fortaleça, hoje e sempre. Obrigado por nos encontrarmos aqui. Que nesta oportunidade sejamos os teus discípulos.